Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Esse é um dos motivos pelos quais nós estamos aqui hoje falando acerca do livro de Apocalipse. Sim, o último livro da Bíblia e também um dos últimos livros que esse projeto de leitura anual da Bíblia está realizando. Já estamos quase finalizando o Antigo Testamento e hoje daremos início às sessões de estudo desse livro. Não é bem um estudo, é uma leitura um pouquinho mais aprofundada. Distribuída de maneira que você possa entender um pouco mais o que esse livro tem de tão importante, de tão interessante, que causa tantas conversas na internet, tantos livros, tantos artigos já foram escritos. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, no qual eu faço uma introdução ao livro, volte aqui no canal mesmo, assista o livro Introdução ao Apocalipse e depois você dê sequência a esse vídeo. Nesse vídeo nós estaremos abrangendo os capítulos de 1 a 3, que eles juntos fecham uma sessão intitulada Os Sete Candeeiros ou Os Sete Candelabros. O livro, ele, de uma maneira mais sucinta, foi dividido em 7 sessões para que se torne mais compreensível, assim, lido por assuntos. Então, hoje nós veremos acerca dos 7 candelabros, que significam as 7 igrejas. Vamos ver então. Ponto 1 é Deus quem tem poder para prender ou libertar. Nós vemos em João capítulo 19, versículo 11, quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos estava questionando, fazendo perguntas a ele, e Jesus estava em silêncio. Aí Pilatos diz assim: você não sabe que eu tenho poder para te prender ou para te soltar? E Jesus responde a ele: nenhum poder você teria se não fosse dado lá de cima. E aqui também João, ele vai dizer que ele está na ilha de Patmos por causa do testemunho e por causa também de Jesus. Olha lá, ele diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Na verdade, nós sabemos que quem enviou João para lá foi o imperador romano Domiciano, que foi um dos grandes e mais de maior ênfase na perseguição aos cristãos. João era o último apóstolo vivo e talvez se Domiciano tivesse decretado a morte de João, teria causado uma revolta ali entre os cristãos. Então Domiciano o exila lá para a ilha de Patmos, que era como se fosse uma colônia penal. E lá então ele tem essa visão e ele escreve o livro do Apocalipse. Mas ele não veio aqui no livro dizer que ele estava preso porque o imperador romano Domiciano o enviou para lá. Ele diz assim: estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quer dizer, uma força maior o enviou para lá, além da força do imperador Domiciano. O próprio Deus havia o enviado para lá. Assim como nós vemos em Gênesis a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, e quando os irmãos estão passando, o mundo todo ali estava passando por uma grande fome por causa da seca, os irmãos vão até lá, sem saber que José era o governador do Egito, em busca de comprar cereais. E quando eles descobrem que José está lá, eles têm medo, e José diz assim: o mal que vocês tentaram me fazer, Deus fez um grande bem. Foi Deus quem me enviou à frente de vocês para salvá-los da fome. Então Deus sempre está no propósito acima de toda qualquer vontade humana. É Deus quem tem o controle de tudo, quem tem o controle de todas as coisas, inclusive das nações. Muitas vezes nós pensamos: está acontecendo tal guerra, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas Deus é quem está no controle. Então não precisamos temer.
já que Deus é quem sabe de todas as coisas. Ponto 2, a ordem que João recebe. Ele diz assim, é lá no versículo 11. Jesus disse para ele, escreva num livro que você vê e envie a estas 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são igrejas que estavam ali plantadas na Ásia Menor, que era a Ásia Menor era a província romana, e João então recebe essa ordem de Jesus para escrever para essas 7 igrejas. Vamos ver o que é que Jesus vê quando ele se volta. Ele ouviu essa voz que dizia para ele, e ele disse que era uma voz parecida como de trombeta. E ele vira-se e vamos ver o que ele vê. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como de bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Imagine João tendo essa visão que era da própria glória de Deus revestida no seu Filho Jesus. E ele disse que quando ele viu, ele caiu aos pés dele como morto. Imagina, João tinha convivido com Jesus, ele se autodenominava o seu discípulo amado, ele aprendeu de Jesus, ele esteve aos pés da cruz, ele acompanhou todo o flagelo de Jesus e agora ele, diante do grande poder que Jesus emanava, ele caiu como morto. Não era mais aquele Jesus ensanguentado, aquele Jesus orando no Getsêmani, nem aquele Jesus crucificado, não, era um Jesus revestido de toda a glória e poder. Por isso João caiu aos seus pés e ele disse a João, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. E daí ele vai dizer, olha, escreva essas coisas que você viu, tanto as presentes, tanto os eventos presentes ali, daquele contexto, quanto as que estarão ainda por acontecer. E o próprio Jesus vai explicar o que ele tinha nas mãos. As 7 estrelas seriam os 7 anjos das igrejas, e os 7 candelabros significavam as 7 igrejas as quais ele pediu que João escrevesse. Quais sejam, eu quero falar aqui para lembrar vocês. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então agora nós já vamos passar a ver cada uma das cartas. Então são 7 cartas, todas elas têm algo algo em comum entre elas. Exceto 2 cartas que é para a igreja de Filadélfia e para a igreja de Esmirna, essas 2 igrejas elas recebem elogio, promessa e também um reforço do poder de Jesus. Sabe essas palavras, essas frases, esses atributos que João fala a respeito de Jesus? Que ele tinha o cabelo como lã, da sua boca saía a espada afiada de 2 gumes, os seus pés eram como de bronze. Tudo isso são atributos que são atributos visíveis que João observa nessa figura que seria o próprio Jesus. Então, exceto para as igrejas de Esmirna e Filadélfia, todas as outras terão reforço ao poder de Jesus, elogio, repreensão e promessa.
E a igreja de Laodiceia também é uma outra, como ela é a última, eu vou deixar para o último comentário. Então, a igreja de Éfeso, o poder que João reforça de Jesus é aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Esse é o reforço do poder de Jesus para a igreja de Éfeso. O elogio eu conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Gente, aqui é só um resumo, tem muita coisa nesse texto. Aqui é um resumo dos pontos principais. A repreensão é: você abandonou o seu primeiro amor, quer dizer, logo que você se converteu, você era mais espiritual, digamos assim, você tinha mais fervor, mais temor e agora já está abrandando. Então, o elogio é o trabalho árduo e a perseverança, a repreensão, você abandonou o primeiro amor, e a promessa ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Essa é a promessa para a igreja de Éfeso. E em todo o final das cartas terá o dito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em todas as cartas vai repetir: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para a igreja de Esmirna, reforço, então, do poder de Jesus, elogio e promessa, porque ela não tem nada para ser repreendido. Olha lá, o reforço ao poder é aquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Reforça que Jesus é este, que também, além de ter as 7 estrelas na mão e andar entre os candelabros, ele também morreu e tornou a viver. Ele é o primeiro e o último. O elogio é que ela vive com aflição, vive na pobreza, mas Jesus vai dizer: só que você é rica. Você vive humildemente, mas você é rica. E a promessa é: seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. E jamais o vencedor sofrerá a segunda morte. Essa é a promessa para Esmirna. Pérgamo tem reforço do poder de Jesus, elogio, repreensão e promessa. Reforço ao poder de Jesus, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O elogio: você permanece fiel ao meu nome. Repreensão: tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Balaão ensinou Balaque e todo o exército ali de Moabe, que Balaque era o rei, ensinou eles a fazer os judeus pecarem, a levá-los à idolatria, à desobediência de Deus. Então, aqui na igreja de Pérgamo está acontecendo isso, porque Jesus está dizendo: você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Essa era a repreensão. A promessa é a repreensão é arrependa-se. Arrependa-se. E também ao vencedor, que é a promessa, ao vencedor darei o maná escondido e também lhe darei um novo nome inscrito em uma pedra. Olha só, dará uma nova oportunidade. Então é isso que Jesus vem prometer à igreja de Pérgamo. A igreja de Tiatira tem reforço do poder de Jesus, elogio, repreensão e promessa. O reforço ao poder é aquele que é o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Qual é o elogio? O seu amor e a sua fé, e o serviço, a perseverança. Então eles eram uma igreja perseverante, com fé. Porém, a repreensão é que eles toleravam uma doutrina como a de Jezabel, que também estava voltada à idolatria. A repreensão, darei a vocês
aliás, a promessa é: darei autoridade sobre as nações, mas para isso precisava ter arrependimento. Então a promessa: darei a vocês autoridade sobre as nações, e eu darei também a autoridade que eu recebi de meu Pai. Olha quantas promessas que Jesus tem às igrejas, que hoje nós temos oportunidade de conhecer muitos tipos de denominações que focam em um poder, que focam em uma promessa. Mas aqui, se nós fôssemos olhar no nosso contexto de hoje, todas essas estruturas podem estar presentes em uma única denominação. Então, digamos que todos essas promessas, essas repreensões, esses elogios são para a Igreja de Jesus hoje, da qual você e eu fazemos parte. E as promessas também são para nós. Olha aqui: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à Igreja. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã, quer dizer, um recomeço, uma novidade de vida. Tudo isso é promessa de Jesus para a igreja. Para Sardes, tem reforço ao poder, elogio, repreensão e promessa. O reforço: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esse é o reforço ao poder de Jesus. Ele tem o domínio sobre os Espíritos de Deus, ele tem sobre si também o poder dos 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quer dizer, ele tem o domínio sobre aquelas 7 estrelas que significam os 7 anjos das igrejas. Esses anjos, os estudiosos não sabem dizer se seriam os líderes, se seriam um dom, se seria algum ministério especial, mas enfim, quem tem o poder, quem tem o controle sobre isso é o próprio Jesus. O elogio é que eles têm... a igreja de Sardes, o elogio é que alguns não tiveram as suas vestes manchadas. O elogio é que alguns não tiveram as vestes manchadas e eles andarão com Jesus, vestidos de branco. A repreensão é que eles têm fama de estarem vivos, mas estão mortos. Olha só, pessoas por aí andando só, respirando, dizendo que está vivo, mas na verdade está morto. Por quê? Não são os olhos humanos que vão determinar a nossa vida ou a nossa morte, mas sim a nossa presença em Deus e a presença dele em nós. Aqui essa repreensão à igreja de Sardes olha só, vocês têm fama de estar vivo, mas estão mortos. E vem uma dura palavra aqui: obedeça e arrependa-se. Já chega com os 2 pés no peito da igreja de Sardes. Com os pés de bronze, aqui os 2 pés de bronze estão no peito de Sardes. Por quê? Primeiro ele já vem falar da repreensão, vai falar: olha, vocês têm fama de vivo, mas estão mortos. Mas alguns de vocês não se mancharam, então estes andarão comigo. O elogio é para alguns, não é para a igreja toda. Porém, a promessa é: jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Olha só, jamais apagarei o nome do livro da vida. Então, quem obedecer, quem se arrepender, também terá essa promessa. E mais uma vez tem aquela frase: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando a Bíblia fica repetindo algum versículo, repetindo alguma ordem, repetindo algum mandamento, é porque é muito importante. Então vamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E também trazendo para os dias de hoje, se nós estivermos desligados do corpo de Cristo, que é a igreja, provavelmente nós não ouviremos o que o Espírito diz. Porque aqui está dizendo que o Espírito fala às igrejas, não às pessoas especificamente. Quando é o corpo de Cristo, quando é o todo ali da igreja, é para a igreja que é essa palavra. Então nós precisamos sim fazer parte do corpo de Cristo. E eu já confessei aqui para vocês que eu estou vivendo um momento de transição. Isso dói muito em meu coração.
Eu gostaria de não estar passando por esse momento, mas eu acho que para o meu crescimento espiritual, ainda mais para que eu consiga ver propósito no louvor, na glorificação, ter um propósito. Claro que o propósito maior é Deus, o propósito maior é a Trindade Santa. Mas eu preciso encontrar um meio pelo qual faça sentido louvor e glorificação e adoração. Porque é muito difícil estar em um lugar no qual você vê grandes lacunas. Mas eu falo isso com o meu coração partido, eu não gostaria de estar passando por isso. Mas é um momento meu e eu sinto muito de estar aqui hoje falando sobre essas cartas e estar quase que desligada do corpo de Cristo. Eu estou, sim, presente espiritualmente por meio das minhas orações particulares, da leitura da palavra, mas eu não estou participante de uma denominação e isso dói muito em meu coração. Mas em breve eu espero no Senhor Jesus que eu consiga encontrar um lugar ou voltar para o lugar de onde eu venho, mas no momento eu estou, sim, fora de uma denominação. E como eu disse, eu não falo isso para me engrandecer, mas sim com muita dor no meu coração. A carta à Filadélfia, então, é só elogio e promessa, e o reforço do poder de Jesus. O reforço do poder é aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que o que abre, ninguém pode fechar, e o que fecha, ninguém pode abrir. Gente, esse atributo é fabuloso. Aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Uau, para esse atributo. Jesus é esse Deus poderoso, que o que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. O elogio à igreja de Filadélfia, eu conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Por que ele colocou a porta aberta diante da igreja de Filadélfia? Porque ele vem dizer aqui que ela tem pouca força. Então, aquele que tem pouca força, Jesus já deixa a porta aberta. Para a igreja, para a denominação que se sente enfraquecida, que está fraca, que tem pouca força, Deus já abre até a porta. Olha só. Então faz muito sentido nós estarmos no corpo de Cristo. E eu espero em Deus que você esteja em um lugar no qual você se sinta bem, no qual você veja sentido na adoração, no louvor. Eu fico assim imaginando que você esteja nesse lugar que tanto te acolhe, que faz o seu coração e o seu espírito vibrar. A repreensão não tem, porque ela só recebeu o elogio, e a promessa é: farei do vencedor uma coluna no santuário de meu Deus. Uau, olha só, ser coluna no santuário de meu Deus, e dali ele jamais sairá. Coluna não sai, coluna, quando é colocado como uma coluna, é porque já vê os atributos. A pessoa que é coluna, ela não pode ser bamba, tem que ser firme. E quando Deus vê esses atributos em alguém, essas qualidades, Deus já utiliza como coluna. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Quer dizer, essa pessoa, além de ser coluna, ela estará sim fazendo parte da Nova Jerusalém, do novo céu e novas terras. Olha só. E por último, a igreja de Laodiceia, ela é reprovada. Ela não tem elogio, ela é reprovada, porém a todo aquele que Deus reprova, ele fala por quê e ele dá uma oportunidade. Deus não vem reprovando e já julgando e exercendo juízo sobre ela, ou sobre ele, ou sobre a igreja que seja. Olha só, tem reforço do poder de Jesus, que essas são as palavras do Amém.
O que é amém, gente? Amém é quando você conclui alguma coisa. Quando nós falamos uma oração, o amém é o assim seja, é o final de tudo. E aqui João coloca Jesus como sendo o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Ele é testemunha fiel e verdadeira desde sempre, desde a eternidade. Testemunha e também o alicerce, uma ferramenta, um personagem indispensável, um ator principal também na criação. Jesus era e há de vir. E João diz aqui no início, aquele que olha só, Jesus mesmo disse, eu sou o alfa e o ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então não existe Jesus foi, não. Jesus, ele era e há de vir. Então ele é eterno, ele está em todos os tempos verbais. Ele era, é e há de vir. Então esse é o reforço do poder aqui para a igreja de Laodiceia. E qual que é a reprovação? A reprovação é que Laodiceia era morna, não era nem fria nem quente, era morna. Que tanto faz em cima do muro? É isso, ela foi reprovada por isso. E ele diz assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Nossa, ter vontade de vomitar é a pior coisa, é pior do que dor. Eu tenho crises de enxaquecas agora já esporádicas, mas elas foram recorrentes uma vez na minha vida e eu sei o que é estar nauseada, o que é sentir vontade de vomitar e muitas vezes você não consegue vomitar. Você tem vontade, mas você não consegue. E aqui Jesus vai dizer, você é morno e eu estou a ponto de vomitá-lo. Essa é a reprovação. Só que ele vem apresentar uma oportunidade. Olha, dou-te um conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e para enxergar. Aqui é o conselho, olha, refaça a sua vida, reveja suas atitudes, arrependa-se. Ele vai dizer aqui na sequência que seria a oportunidade, arrependa-se, a repreensão também, arrependa-se e seja diligente. Você pode rever todas as suas atitudes e se tornar uma nova pessoa. E olha só, a oportunidade. Então, houve a reprovação, porém, olha, você está reprovado, mas não está tudo terminado aqui. Eu te reprovo, mas eu te dou uma outra oportunidade. Caso você se arrependa e caso você se torne diligente, quer dizer, seja aí excelente no que você faz. E a promessa é, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em meu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que sessão fabulosa do livro de Apocalipse aqui, que fala dos 7 candelabros que significam as 7 igrejas. Então eu finalizo aqui essa sessão e eu convido você, então, se você não assistiu o primeiro vídeo que está intitulado Introdução ao Apocalipse, que é o penúltimo vídeo, esse vídeo é o último vídeo, na verdade. Esse vídeo nós tratamos então da primeira sessão e no próximo vídeo vai ser a segunda sessão. E eu convido você a não perder. E convido também você a dar um like aqui nesse vídeo, compartilhar, comentar, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas e assim ajudar esse canal a crescer e atingir muito mais pessoas que precisam ouvir o que o Espírito tem a dizer para as igrejas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!